Bem-vindo ao Debate Creator, meu amigo escovador de bytes. Hoje é dia da gente voltar finalmente às nossas aulas. E por que não começar nossas aulas com a playlist que é a queridinha de todos nós, que é a playlist de Basic. Se você vem acompanhando a playlist de Basic, você vai vendo que nós estamos construindo um pequeno clone do nosso queridíssimo Space Invaders. E a gente começou a ver a parte onde a gente faz o nosso canhãozinho do Space Invaders atirar e conseguir matar os alienígenas, que é o objetivo do jogo no final das contas. Então, na última aula, nós fizemos até mais ou menos ali a metade do código. Então, na aula de hoje, nós vamos gerar outra metade do código e vamos aprender mais um pouquinho sobre esse controle do torpedo e também, talvez, vamos ver se a gente consegue ainda nessa aula começar a brincar um pouquinho com as colisões. Então, vem comigo que hoje a gente vai continuar atirando nos aliens e vai continuar aí no desenvolvimento do nosso queridíssimo Space Invader em Basic. Então, vamos embora, galera, vamos para a aula. Então, amigo escovador de bytes, para você que não acompanhou a última aula, eu recomendo fortemente que você pare de assistir o vídeo agora, volte no vídeo anterior e veja o vídeo anterior. Por quê? Porque no vídeo anterior, o que a gente fez? A gente pegou esse cara aqui, o AltExec.bash, abriu ele e começou a olhar linha a linha. Lembrando que esse AltExec.bash aqui está dentro da pasta atirando, lá no nosso queridíssimo GitHub. Se você não baixou o código para sua máquina, dá uma olhada na aula anterior, que na aula anterior eu ensino você a entrar no GitHub oficial do Debate Creator e baixar esse código para sua máquina. E aí você vai baixar o código para sua máquina, vai abrir o AltExec.bash e na aula anterior você vai ver que nós fomos no código até esse método aqui, ó, até a linha 425, que é o método que faz o tratamento do torpedo, que atualiza as coordenadas do torpedo para fazer o torpedo se mexer. Então, da linha 425 para cima, nós já vimos tudo, tá, pessoal? Então, na aula de hoje, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui a parte da linha 425 para baixo e nós vamos continuar estudando o código para entender o que esse código faz. Então, vamos embora, pessoal. Então, vamos lá, pessoal. Se você lembra daquela nossa aula que nós demos falando sobre o Game Loop, você vai se lembrar que quando a gente desenha um Game Loop, a primeira coisa que a gente faz é atualizar nossas coordenadas, que aí nas frameworks mais modernas é o que a gente chama de método update, né? Então a gente faz o update de todas as coordenadas antes da gente começar efetivamente a desenhar o quadro, ou para usar o termo gringo, frame, né? E aqui esse método aqui que nós acabamos de olhar na aula passada é o método que faz a atualização das coordenadas do torpedo. Isso não quer dizer que a gente não precisa fazer a atualização dos outros objetos da tela. E se vocês lembram quais são os outros objetos da tela, são os nossos queridíssimos alienígenas. E os nossos alienígenas estão dentro de uma matriz que vai de 0 a 4, ou seja, de 0 a 4 nós temos 5 posições. Então, se você lembra da nossa aula de matrizes lá em algoritmos e estruturas de dados, você lembra que toda vez que nós estamos falando de I, nós estamos falando de linhas. E toda vez que nós estamos falando de J, nós estamos falando de colunas. Ok? Então, de 0 a 4 eu tenho 5 linhas, o que significa que eu vou ter 5 aliens aqui. 3, 4, 5. E de 0 a 3 significa que nós vamos ter 4 linhas, vamos ter 5 colunas e 4 linhas. Então, nós vamos repetir isso aqui 4 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, todos esses aliens aqui são sprites. E esses sprites precisam ter as suas coordenadas atualizadas. E é isso aqui que esse loop faz. Ele vai pegar um a um, cada um desses sprites, ou seja, cada um dos alienígenas na tela, e vai adicionar a eles a velocidade no eixo X. Lembrando para vocês que eles só se mexem no eixo X até que eles batam num lado da tela. Então esse loop aqui, ele faz a atualização apenas do EX, que você sabe que é o eixo X, são as coordenadas do eixo X, ou seja, na horizontal dos nossos alienígenas. Então aqui nós atualizamos o eixo X dos nossos alienígenas. E aí, ó, nós temos aqui
uma outra parte do nosso código muito importante que verifica se os nossos alienígenas bateram em uma parede. Então aqui, se a coordenada x do nosso... A gente pegou um alienígena aqui, que é o alienígena 03. O alienígena 03 é esse cara aqui, ó. Qual é o alienígena 03? Então vamos lá. 0, 1, 2, 3, 4. É esse cara aqui. Na linha 3. Então, linha 0, linha 1, linha 2, linha 3. Então, o alienígena 03 é esse cara aqui, ó. Então, se a coordenada desse cara for maior que 223, significa que a gente bateu na parede da direita. E se a coordenada dele for menor ou igual a 16, significa que ele bateu na parede da esquerda. E toda vez que a gente bate numa parede, a gente tem que fazer o tratamento para ele descer uma linha. Então nós vamos lá para a linha 510, que é aqui, ó, inverte a direção dos aliens. Essa aqui é a linha 510, certo? O que é inverter a direção dos aliens? Se os aliens começaram a andar na direção da direita, eles têm que descer uma linha e começar a se mover na direção da esquerda. Porque não basta você descer uma linha, você tem que descer uma linha e inverter a direção dos movimentos dele. E aqui, ó, olha só que interessante. A gente só vai chegar nesse cara aqui, no nosso queridíssimo 510, se uma dessas condições for atendida. Porque se nenhuma dessas condições for atendidas, ele vai vir aqui para a linha 600, para a linha 500, que é a Gotu 600. Ou seja, ele vai pular toda essa parte aqui e vai direto para o desenho do frame. Então aqui, ó, quando ele bater aqui no Gotu 600, ele vai vir para cá, que é o desenho do frame, e vai pular todo esse trecho de código aqui. Então, esse trecho de código aqui, ele só acontece quando existe mudança de direção. E a gente só tem mudança de direção quando a gente bate em uma parede. E aí o que a gente faz aqui? A gente inverte a velocidade, ou seja, se a velocidade antes, vamos supor, era 20, 20 vezes menos 1 é igual ao que, galera? Você sabe que 20 vezes menos 1 é igual a menos 20. Ou seja, nós vamos inverter o sinal da velocidade e ao invés de somar 20, nós vamos começar a diminuir 20. E aí nós vamos atualizar de novo as coordenadas da galera, para que na hora que a gente chegue aqui no desenho do frame, as coordenadas estejam certinhas, de acordo com o que a gente fez. Então, amigos escovadores de bytes, chegamos naquele ponto onde nós já fizemos todos os tratamentos que nós precisávamos no nosso método de update, que é esse método aqui, que atualiza as coordenadas. E aí nós vamos o que nós chamamos, né, nas frameworks modernas de método draw, ou seja, o método que efetivamente desenha o quadro ou frame, né, para usar o termo gringo, frame, né? E a gente só começa a desenhar o frame depois que a gente atualiza todas as coordenadas. E aí, mais uma vez, eu recomendo vocês assistirem a aula de Game Loop, que está aqui na playlist de Basic. Eu vou linkar ela aí no nosso queridíssimo descrição do vídeo para você assistir, para você entender o Game Loop. E agora nós entramos no método Draw, ou seja, o método que efetivamente desenha o nosso quadro. Vocês lembram lá que toda vez que a gente começa a desenhar o nosso frame, a gente tem que desligar as colisões, porque o nosso desenho do frame ele não pode ser interrompido. Então aqui a gente desliga aqui o evento que fica verificando as colisões. E aí a gente cria uma variável CM aqui, que deveria ter um comentáriozinho aqui de camada.
E o que é a camada? Inclusive já vamos até colocar esse comentário aqui, ó, para vocês lembrarem que trata-se de uma camada. Quando a gente brincou lá de sprites, vocês lembram que o MSX ele apresenta cada sprite em uma camada. Então, amigo escovador de bytes, você pode pensar nas camadas mais ou menos como são as camadas do Photoshop, do GIMP, né? Ou se você nunca trabalhou com esse software de edição de imagem, você pode imaginar, lembra lá naquelas animações da Disney que tinha aquele papel transparente, né? E o papel transparente tinha a imagem aqui do, sei lá, do Mickey Mouse, né? Vamos fazer aqui um Mickey Mouse aqui. E aí você ia animando, colocando diversas camadas de papel transparente uma atrás da outra. Se a gente considerar que essa aqui é a camada mais externa, né? Ou no caso aqui a camada 1, você vai ver que você pode ir colocando diversas camadas uma atrás da outra, pensando que isso aqui fosse um espaço tridimensional com 3 eixos, né? X, Y e Z. Espera aí que esse meu Y ficou igual um X. E Z, sendo que aqui é o eixo Z, ou seja, é o eixo da profundidade. Então, cada nova camada dessa aqui vai ter um sprite, e você só pode ter um sprite por camada. Então aqui você vai ter um sprite, aí aqui, sei lá, atrás você vai ter o sprite, sei lá, do Donald Duck, né? Fazer aqui um Donald Duck aqui. Aí aqui atrás você vai ter uma montanha, alguma coisa assim. E cada camada dessa aqui pode ter um sprite. Então essa aqui é a camada 1, essa aqui é a camada 2, essa aqui é a camada 3. E assim sucessivamente. Lembrando que no MSX nós podemos ter no máximo de 32 camadas. Ou seja, nós poderíamos ter 32 folhinhas transparentes, uma colocada em cima da outra, sendo que essas 32 folhinhas transparentes, a camada com menor número fica na frente e a camada com maior número fica para trás. Então aqui, meu amigo escovador de bytes, o que a gente está fazendo? A gente está definindo aqui nesse cara, nessa primeira linha aqui, que o sprite que nós vamos colocar, o primeiro alien vai ficar na camada 1. E aqui ó, a gente faz um put sprite na camada 0. A camada 0 é a camada mais básica de todas. E o que a gente põe na camada 0? Na camada 0, a gente põe o nosso canhão. Então aqui a gente dá as coordenadas x e y, que nós definimos lá no início. Aqui a cor do nosso canhão, que é esse 6 aqui. E aqui o pattern do sprite. Vocês já viram isso lá nas nossas aulas de sprite. Então aqui ó, na descrição do vídeo vai ter link para todas as nossas aulas de sprite, para que vocês possam lembrar o comando put sprite e lembrar o que toda essa linha aqui faz, tá pessoal? E aí o que a gente faz? A gente verifica se a gente tem um torpedo. Se a gente tem um torpedo, a gente vai botar o torpedo na camada 21. Lembrando que aqui é a camada. Então o torpedo vai ficar na camada 21, caso ele exista. Se ele não existe, a gente não precisa nem se preocupar em botar ele na tela, porque ele não existe. E aqui os aliens, tá vendo? Como a gente começou a nossa camada no 1, o primeiro alien vai entrar na camada 1. E aí, à medida que a gente for fazendo esse loop aqui, ó, nós vamos aumentar a nossa camada em mais um. É como se a gente estivesse incrementando em 1 a nossa camada aqui. Então o primeiro alien vai se desenhar na camada 1, aí 1 vai se transformar em 2, e aí o segundo alien vai ser colocado na camada 2, e aí o 2 vai virar 3, e aí o terceiro alien vai ser colocado na camada 3. E assim sucessivamente até que a gente faça todos os aliens, lembrando que nós vamos ter um total de 4 aliens vezes 5 linhas. Então 4 vezes 5 dá 20. Então esse loop aqui vai loopar 20 vezes, sendo que ele vai loopar 5 vezes, 4 vezes. E é por isso que o nosso queridíssimo torpedo fica na camada 21, porque os aliens, o canhão fica na camada 0, os aliens vão ficar na camada 1 até a 20 e o torpedo na camada 21.
E aí, depois que a gente conseguir desenhar todos esses caras, a gente religa as nossas colisões, temporiza o nosso frame, para que o nosso frame tenha o frame rate correto que a gente quer. E aqui, ó, é aquele código da animação dos sprites. Dá uma olhadinha lá nas aulas do sprite, porque esse cara aqui é que vai determinar se nós vamos criar o sprite com a perninha fechada ou o sprite com a perninha aberta. Lembrando que cada sprite, nós temos 2 sprites para o alienígena, um com a perninha aberta e um com a perninha fechada. E ele fica nessa pattern aqui, AN. Então, se você não está entendendo muito bem essa parte aqui da animação, dá uma olhada aí nas nossas aulas de sprite, que eu já expliquei isso em aulas anteriores. E aí, meu amigo escovador de bytes, depois que a gente vê o desenho do frame, nós temos a entrada do jogador, que nós já vimos em aulas anteriores, a gente não precisa ver de novo. Os limites da tela a gente também já viu em aulas anteriores, na aula de movimentação do canhão lá. E aí o método que falta para a gente olhar aqui, o trata-torpedo a gente também já viu em aulas anteriores. Falta a gente ver agora a adição de um torpedo, né? Toda vez que a gente tem que adicionar um torpedo, lembrando que esse método aqui, 5000, ele é um método que está lá onString goto 5000, né? Se a gente voltar lá para o início do código, você vai ver que aqui, ó, a gente tem esse cara aqui, ó, onString goSub 5000, ou seja, lembrando da aula anterior, se o camarada apertou a barra de espaço, né, a gente setou o string aqui com a barra de espaço, então se o cara apertou a barra de espaço, eu tenho que adicionar um torpedo. Então esse aqui é o método que adiciona o torpedo. Então vamos voltar lá para a linha 5000 para ver o método de adição do torpedo, para vocês entenderem como é que a gente adiciona um torpedo. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui no método de adição de torpedo é o seguinte: se a gente já tem um torpedo na tela, lembra lá que eu falei na aula anterior que a gente não pode adicionar um torpedo caso já exista um torpedo? Então essa linha aqui é uma validação para garantir que a gente só vai ter um torpedo na tela. Porque se o torpedo já existir, ou seja, se o controle do torpedo for igual a 1, ele retorna sem fazer nada. Ele termina a execução da subrotina sem fazer nada. Mas se o torpedo não existe, a gente seta o torpedo para 1, coloca a coordenada x do torpedo igual à coordenada x do canhão. Lembrando que x é a coordenada do canhão. Então vamos imaginar aqui que o canhão está aqui. Esse aqui é o eixo x. Então, se o canhão está nessa posição aqui, o torpedo também tem que estar nessa posição. Então a gente pega o x do canhão, que é esse x aqui, e joga para o x do torpedo. E o y do torpedo, que aqui já é o eixo y, que eu estou falando aqui, que é o eixo cima-baixo, ele tem que estar um pouco acima do torpedo, porque eu não posso criar o torpedo dentro do canhão. O torpedo tem que ser criado acima. Então a primeira posição do torpedo é essa aqui, certo? Então, o y do torpedo vai ser igual ao y do canhão, que é esse aqui, mais 10 pixels. Ou melhor, menos 10 pixels. Por que menos? Porque a gente está subindo. Toda vez que a gente está subindo, a gente diminui a coordenada, e eu já expliquei isso em aulas anteriores. Então, se eu tirar 10 pixels desse cara aqui, vai dar aqui. Então, esse cara aqui é o y, nossa, eu não sei desenhar y, galera. É o y menos 10. E aí o torpedo ele vai aparecer um pouco acima, mas na mesma coordenada do torpedo. O tratamento de colisões nós também já falamos, fim do jogo, tudo isso aqui a gente já falou, carga direta no VDP, os padrões dos sprites, tudo isso vocês já conhecem. Então agora basta a gente dar uma olhada na execução desse cara e ver o que ele está fazendo. Então vamos dar um ponto barra make aqui para a gente chamar o emulador e trazer o nosso queridíssimo joguinho. Então aqui está começando a carregar o nosso jogo. Aqui é a nossa splash screen, vou dar espaço. E agora olha só como é que o nosso jogo está ruim. Primeiro, o jogo está extremamente pesado, né? Olha só como é que os alienígenas estão se movendo estranho, o canhão está se movendo estranho, né? Mas se eu apertar o espaço, vocês vão ver que ele vai atirar, ó. Ele atirou e o torpedo está se mexendo.
Mas vocês viram que apesar de ter uma colisão ali clara entre o torpedo e o alien, não aconteceu nada? No nosso tratamento de colisão, havendo uma colisão, o jogo deveria parar, né? Essa é a tratamento de colisão que nós colocamos até agora. E por que o jogo tá assim tão ruim, tão pouco performático, as colisões não estão conseguindo se entender? E o motivo para isso é muito simples. O que a gente está tentando fazer aqui é extremamente pesado para o MSX. Por mais que o MSX ele suporte, na teoria, tudo isso aqui, todos esses sprites na tela, todo esse processamento que está acontecendo aqui, não é porque você pode fazer uma coisa que você deve fazer aquela coisa. Nem tudo que você pode fazer, você deve fazer. Então, o nosso jogo ele está extremamente pesado. Por quê? Porque esses sprites todos aqui, cada um desses, é um sprite de hardware. E o TMS 9918 é um hardware muito antigo e muito ruim. Então, a gente tentar botar todos esses sprites na tela, colocar todas essas coisas na tela, isso ficou muito, muito pesado para o nosso jogo. E o nosso jogo não performa, e também a gente tem uma série de limitações, né? Por exemplo, vocês lembram que a gente colocou só 4 aliens por linha? Vocês lembram que o Atari 2600, ele coloca 6 sprites por linha, e tem uma performance muito melhor que essa aqui, com um hardware muito menor. Então o que acontece? Acontece que a gente está fazendo isso aqui errado, tem que ter uma maneira melhor de fazer isso aqui. E essa maneira melhor de fazer isso aqui vai ser o tema das nossas próximas aulas de Basic. Nós vamos partir desse ponto aqui onde nós estamos agora e vamos melhorar sucessivamente esse código para que a gente possa quebrar essas limitações, para que a gente possa ter aqui mais sprites na linha, para que o comportamento do jogo fique mais rápido e a gente tenha um jogo melhor e mais performático do que esse jogo aqui que está bem meia boca, galera. E é isso aí, amiguinho escovador de bytes. Mais uma aula concluída com sucesso e agora aqui as aulas de Basic vão entrar numa nova era, porque nós vamos começar a falar de temas muito mais avançados agora. Inclusive as aulas de Basic elas vão começar a integrar muito legal com as aulas de arquitetura MSX, porque nas aulas de arquitetura MSX nós vamos começar a falar sobre as tabelas do VDP e as aulas de Basic meio que vão começar a se utilizar disso para a gente conseguir um código bem mais performático e bem mais legal do que a gente está fazendo aqui. Então nós vamos começar a entrar no tema de gráficos avançados usando o Basic. E eu tenho certeza que se você continuar assistindo a playlist de Basic, você vai continuar adorando aí a playlist, que tem sido um sucesso aqui no canal. Talvez a playlist de maior sucesso do canal. E eu sei que vocês gostam bastante. E quem sabe, logo logo a gente constrói nosso primeiro joguinho em Basic, joguinho de verdade, maneiro, para você poder distribuir. E hoje, inclusive, nós temos também mais uma comemoração para fazer aqui, ó. Mais um verdadeiro escovador de bytes entrando para as fileiras aqui, nos membros do canal, aqui, ó. Opa. Ih, caramba, tá difícil. Aqui, ó. Mais um membro do canal, o ArtGame. O ArtGame também é youtuber, dá uma olhadinha lá no canal dele. Eu dei uma olhadinha no canal dele, o canal dele é bem legal. E ele decidiu começar a contribuir aqui com a gente. Lembrando que todo mundo que se inscrever no mês de janeiro vai participar em fevereiro. Obviamente, qualquer um em qualquer programa de patrocínio, seja aqui no YouTube, seja no Patreon, vai participar aqui do sorteio da Spider Flash. Vai ser, primeiro vídeo de fevereiro, a gente vai sortear essa Spider Flash aí para vocês. Então não se esqueça que você pode entrar em qualquer um dos nossos programas de patrocínio para participar do sorteio também. Fazer igual o nosso último verdadeiro escovador de bytes, o ArtGame, que agora faz parte das nossas fileiras. Lembrando que o ArtGame também vai ganhar acesso antecipado aos vídeos do canal, vai ganhar nossos Thank You Discs. Art, se você quiser receber os nossos Thank You Discs, manda um e-mail para thebytecreator@gmail.com solicitando os Thank You Discs, que eu empacoto todos eles e mando para você aí na faixa do seu e-mail, para que você possa brincar com os Thank You Discs também. Então, verdadeiros escovadores de bytes ganham os Thank You Discs, participam dos sorteios, ganham acesso antecipado aos vídeos do canal e também tem um chat exclusivo comigo e com os outros escovadores de bytes. Bastando para isso solicitar que eu coloque vocês lá no chat. Então, galera, muito obrigado a vocês que acompanharam a aula de Basic de hoje. Muito obrigado a todos vocês aí que estão se inscrevendo no canal, estão compartilhando o vídeo, estão dando seu like e estão se inscrevendo nos programas de patrocínio, porque vocês realmente estão ajudando o canal a ser um canal maior, melhor e mais bacana. Então, galera, muito obrigado por tudo. E não se esqueça, acima de tudo, não se esqueça jamais de ser feliz. Até a próxima, pessoal.